Olá, quero dar boas-vindas a você que acessou o Sacris Canal Católico. Eu sou Elizabeth Gravina e a nossa leitura de hoje é o livro Bem-aventurados os Pobres, Reflexões sobre o Desprendimento, de Francisco José de Almeida, da editora Quadrante. Desprendimento. O que vai mal no mundo? Interrogava-se Chesterton. Não foram poucos os que fizeram essa pergunta diante da crise financeira que se abateu, há menos de um ano, sobre a América do Norte e de lá se propagou pela Europa e pela Ásia, com acentos de perplexidade e angústia. Precisamente quando tudo parecia correr pelo melhor, quando no mundo da globalização tudo levava a crer numa prosperidade sem limites, num enriquecimento sem fim, a falência de um banco deu início a uma reação em cadeia que em pouco tempo mergulhou a vida econômica numa noite escura, que encolheu a produção e obrigou os governos a socorrer com trilhões de dólares as empresas em crise, a fim de deter a onda de desemprego que se estendeu a milhões de trabalhadores. Falou-se em muitas causas técnicas desse terremoto, desde o descuido das autoridades em vigiar as operações bancárias sem lastro, com o seu mercado desenfreado de derivativos, até a má-fé dos que garantiam um lucro desproporcionado às aplicações financeiras sem o menor lastro. E toda essa montagem esboroou como um castelo de cartas. A bolha explodiu. Como não lembrar-se aqui do episódio bíblico da Torre de Babel? Os homens, levados pelo orgulho, propuseram-se construir uma torre que atingisse o céu, e Deus os confundiu na sua cegueira, fazendo com que deixassem de falar a mesma língua e assim se desentendessem. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 10. No que se passou há um ano, podemos ter uma imagem da autossuficiência que faz os homens pensarem obsessivamente que podem enriquecer-se sem medida. Diz a Escritura que é incontável o número dos insensatos. O que esta crise pôs de manifesto não foi tanto a falha dos mecanismos de controle, mas a irracionalidade a que leva o subdesenvolvimento moral, a astúcia desavergonhada dos que exploram o espírito de ganância próprio e alheio. Até que Deus, na sua misericórdia, lhes derruba pela base a pirâmide evanescente que edificaram na miragem do lucro fácil para reconduzi-los à sensatez dos limites inerentes ao caduco. Ou seja, as medidas meramente estruturais não resolvem nada, pois o problema de fundo que continua presente é pessoal. O que vai mal no mundo? Perguntava-se Chesterton e respondia: eu mesmo. Vai mal a minha sofreguidão de bens materiais, a vontade de ter sempre mais, vai mal a minha ânsia de novas comodidades, de novos caprichos, de sede do supérfluo, da ostentação. Vai mal o que vai mal no coração do homem, que se instala nas coisas sem perceber que se instalou numa ponte ou numa estrada, lugares de passagem. Vai mal o meu imediatismo, que só olha para o que eu ganho agora, sem ter em conta o que perco em absoluto na vida eterna. Esta é a razão pela qual, hoje mais que nunca, à vista de tantos estragos que ameaçaram desequilibrar e afundar nações inteiras, se torna necessário refletir sobre os rumos a seguir, de modo a fixá-los sobre uma base que não a do chamado neoliberalismo moral. Sabemos perfeitamente que não existem virtudes coletivas, mas individuais, e há uma delas, concretamente, que, se for autêntica, se projetará na vida social, nos valores econômicos, nas metas desenvolvimentistas, na gestão da coisa pública, nas relações internacionais. Essa virtude chama-se desprendimento ou espírito de pobreza. Paradoxalmente, o homem e os povos só aprenderão a promover as riquezas na sua justa medida, a manejá-las e aumentá-las corretamente, se submeterem a uma única condição, a de procurá-las não como um fim, mas como um meio. Todos os bens naturais devem ser postos a serviço de uma riqueza maior, a da alma feita para possuir Deus e que não se contenta com menos, propondo-se, em consequência, abandonar a pura lógica mercantilista do lucro sempre em alta. Na recente encíclica Caritas in Veritate, o Papa Bento XVI alerta os homens de boa vontade para o que deve ser a raiz da atividade econômica,
a consideração de que todo o esforço das nações e dos indivíduos por progredir materialmente deve ser norteado pela ideia do desenvolvimento como vocação. Os avanços tecnológicos, as relações de produção e comercialização aceleradas em nível de globalização, o movimento vertiginoso de capitais, tudo isso, que em si é bom, deve ter em vista o desenvolvimento integral do homem e propor-se, como fim último, o bem comum. O objetivo do lucro desligado da caridade na verdade total do ser humano arrisca-se a destruir riqueza e produzir pobreza em dimensões mundiais. São muitos os campos que esse documento pormenoriza e não vem ao caso comentá-los neste momento. Basta-nos ficar com a ideia base subjacente à doutrina pontifícia de que os direitos individuais, desvinculados de um quadro de deveres, enlouquecem e alimentam uma espiral de exigências praticamente sem limite. Eis porque urge aproveitar uma circunstância histórica, não tanto para discutir se ela foi uma crise ou antes uma evolução, como querem alguns entendidos, mas para refletir sobre um dado certo que aponta para a verdadeira origem da felicidade e para a verdadeira riqueza. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Cristo e o espírito de pobreza. Falar de pobreza a profissionais que têm de ganhar a vida parece o mesmo que falar a surdos. No entanto, quando Cristo inicia o Sermão da Montanha com o anúncio das bem-aventuranças, coloca em primeiro lugar o espírito de pobreza. Quem eram os seus ouvintes? Não uma turba de miseráveis e esfarrapados, mas gente que vivia do trabalho do campo, da pesca ou do pequeno comércio. Gente remediada. Foi entre eles que Cristo escolheu os seus apóstolos. Aliás, ele próprio pertencia a esse estamento social. Durante 30 anos, vive do seu trabalho na oficina de José. Quando inicia sua vida pública, não se veste de pele de camelo, nem se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, ao contrário do precursor. Rodeia-se de gente simples, mas não desdenha a convivência com os abastados, nem recusa os convites para almoçar em casa deles e até se faz convidar. Conquista o coração de homens de posses como Zaqueu e Mateus. Conversa longamente com Nicodemos, membro do Sinédrio, que depois envolveria o seu corpo morto em panos aromatizados com uma valiosa mistura de mirra e aloés. Gosta de hospedar-se em casa de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia, e foi lá que 6 dias antes da sua última Páscoa, esses irmãos ofereceram uma ceia em sua honra e Maria lhe ungiu os pés com uma libra de nardo puro de grande preço. O primeiro milagre que fez foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, para que não viesse a faltar vinho, e quando foi crucificado, lançarão sortes sobre a sua túnica, que era inconsútil, de uma só peça e, portanto, de boa qualidade. Quem entendia então Cristo pela pobreza que pregava? Não pregou a indigência, nem a mendicidade, nem a irresponsabilidade da ociosidade. Na parábola dos talentos, condenou o servo que, em vez de negociar com o cabedal que recebera do seu amo, simplesmente o enterrou. E quando São Paulo se fizer eco do espírito do Mestre, dirá terminantemente: se há entre vós alguém que não trabalha, esse que não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A pobreza que Cristo pregou foi a que ele mesmo viveu, a pobreza escolhida por livre opção. Assim o vemos desde a noite de Belém até as trevas do Calvário. Nasce num estábulo sem nenhum sinal de riqueza, quando podia ter nascido, senão num palácio, ao menos debaixo de um teto de família remediada. Sustenta-se com o que ganha como carpinteiro. Mateus capítulo 6, versículo 3. Nos anos de vida pública, percorre a pé, em viagens cansativas, os muitos quilômetros que vão e vêm da Galileia à Judéia. Passa noites ao relento, sem morada certa, e aos que pretendem segui-lo, dir-lhes-á: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20.
A única vez em que se deixará aclamar pelas multidões será montado num jumento, num burro de carga. Por fim, morrerá sem ter outros bens que a roupa que trazia sobre o corpo, e será sepultado num sepulcro emprestado. Nada disso foi por acaso ou por necessidade, mas por amor aos homens, cujas disposições interiores e fraquezas Cristo conhecia perfeitamente. Ele não viveu nem pregou a pobreza involuntária, a que é imposta pela injustiça e descaso dos homens, mas a voluntária, a que resulta de uma adesão consciente e deliberada a um estilo de vida afastado de toda a ostentação. Essa primeira bem-aventurança não teve por fim direto condenar as injustiças sociais, mas estabelecer uma condição necessária para se alcançar a bem-aventurança eterna. Não se referia ao estado econômico dos que estão mais alto ou mais baixo na escala social, mas a uma atitude pessoal em face dos bens materiais que, como tal, se aplica aos ricos, aos remediados e aos pobres, aos que têm uma alma que salvar, isto é, a todos nós. Alma de ricos e alma de pobres. Essa atitude pessoal não implica que se trata de ser pobre materialmente, mas de ter espírito de pobreza. Por outras palavras, de ter alma de pobre. E não é um simples jogo de palavras, é sim uma forte exigência para os que queiram seguir os passos de Cristo. O que é ter alma de pobre? Contrastemo-no com a alma de rico. Tem alma de rico aquele para quem o universo se reduz a ter, conseguir, reter, não perder, cuidando apenas de acumular, aumentar, comprar e gastar à vontade. Tem alma de rico aqueles a quem o dinheiro, no dizer de Chevreul, contenta e atormenta. Esses são incapazes de olhar para dentro, para cima e para longe. São os satisfeitos. A eles se aplica a advertência da parábola do lavrador, que, feliz com os frutos abundantes das suas colheitas, dizia para si: ó minha alma, come, bebe, regala-te, enquanto pensava em ampliar os seus celeiros. E diz-lhe Cristo: insensato, não sabes que esta mesma noite virão demandar a tua alma? E o que acumulaste, para quem será? Assim acontece ao homem que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21. Que elevação moral, diz ainda Chevreul, que pode esperar de um homem dominado pelo dinheiro? O estoico Epiteto considerava tão difícil ao rico adquirir sabedoria como ao sábio adquirir riqueza. Já antes do cristianismo, Platão declarava que o ouro e a virtude são semelhantes a dois pesos colocados na mesma balança. Um não pode subir sem que o outro desça. Em contrapartida, tem alma de pobre o homem humilde que sabe que toda sua suficiência vem de Deus. Esse não peca pelo que se disser se a verdadeira causa da recente crise financeira, o excesso de autoconfiança. O pobre em espírito faz o seu grito de caminho. Ó meu Deus, cada dia que passa me sinto menos seguro de mim e mais seguro de ti. O rico é impermeável ao dom de Deus. Não tem sede de Deus porque a mata, acha que pode matá-la com água salobra. A ele se aplica o suspiro de Cristo no diálogo com a samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, certamente lhes pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. João capítulo 4, versículo 10. A alma de pobre tem sede dessa água e toda a sua vida recolhê-la num processo que faz o seu seio transformar-se, por sua vez, em fonte de águas que saltam até a vida eterna. Na sua pobreza está a sua riqueza, porque o torna receptivo ao dom divino. Sabe que a verdadeira dimensão do seu ser se situa em receber o muito que Deus lhe quer dar. A alma de pobre tem o gosto das coisas de Deus. A do rico perdeu o paladar para os bens que não passam. Não entende o grito de São Paulo: buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Saboreai as coisas do alto, não as que estão sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2.
Quem tem alma de rico não consegue perceber que não há nada melhor no mundo do que estar na graça de Deus. Não consegue orar porque tem a cabeça e a imaginação turbinadas pela ânsia de possuir e todo o seu interior dominado pelo que afaga os sentidos. Não pode saborear o corpo e o sangue de Cristo que lhe são oferecidos diariamente na Eucaristia, pois todo o seu prazer consiste em comer e beber o que ingere e em 24 horas se expele, em buscar o que brilha e se apaga. Não é capaz de amar a confissão sacramental que lhe lava a alma com o sangue de Cristo, pois o seu cuidado são os perfumes do corpo, o banho de leite de cabra, os Giorgio Armani e os Dior, os Gucci e os Chanel. Nem pode apreciar o orgulho de ser filho de Deus se põe o seu orgulho em ter e exibir. Assim como a febre de uns dias de gripe faz perder o paladar e o apetite, assim acontece com a febre das coisas materiais que infecta uma alma de rico, mas não desaparece passados 3 dias. O caminho das riquezas ambicionadas sem medida vai endurecendo o coração. É um caminho que recorda a parábola evangélica dos vinhateiros a quem um homem arrendou a sua vinha e no tempo da colheita enviou um servo para trazer-lhe a parte dos frutos que lhe cabia. Os vinhateiros espancaram esse servo e despediram-no de mãos vazias. O mesmo fizeram com o segundo e o terceiro servos, e quando o dono da vinha lhes mandou o seu próprio filho, na esperança de que o respeitassem, disseram: "Este é o herdeiro, matemo-lo para que se torne nossa herança." E arrastaram-no para fora da vinha e mataram-no. Lucas capítulo 20, versículos de 9 a 15. Até onde pode chegar a cobiça? A surdez que insensibiliza para as sucessivas vozes da consciência e que pode levar a não olhar a meios para proteger e aumentar o que se amealhou, a considerar justificado o recurso à injustiça, à mentira, à fraude, aos falsos testemunhos, ao roubo e, quem sabe, ao esbulho da vida alheia que tem o que nos apetece. Quantos casos desses não temos presenciado? Casos às vezes tão fúteis e por isso tão dramáticos como o do assassínio de Nabô, cuja vinha o rei Acabe queria anexar simplesmente por estar junto do seu palácio e lhe ter apetecido ampliar com ela a sua horta. Como Nabô se recusasse a ceder o que recebera em herança dos seus pais, Jezabel, a mulher do rei, arranjou maneira de que 2 inescrupulosos o acusassem de ter amaldiçoado Deus e o rei. E Nabô foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte, e Acabe entrou na posse da vinha. 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16.